Alô você da TV Parlamento, meu abraço. Estamos chegando a partir de agora com a melhor cobertura dos parlamentares na Câmara e Senado da República dos 9 estados do Nordeste, aqui no Congresso Nacional. E você vai acompanhar um boletim de notícias e as principais informações. E tudo que você quer saber também, você pode diariamente acompanhar parlamentonordeste.com.br e ter todas as informações. Eu começo o programa de hoje conversando com o deputado Wilson Filho, do PTB da Paraíba. Ele vai falar com a gente da sua ação parlamentar e da sua corrida também junto às hostes do governo federal aqui em Brasília. Inicialmente, vamos colocá-lo na tela. Como é que foi a sua audiência com o ministro Gilberto Kassab, deputado? Na verdade, a reunião é mais uma do leque de audiências que a bancada federal paraibana marcou através de nossa sugestão. E estamos indo em todos os ministérios da Esplanada para tratar sobre as necessidades da Paraíba. E hoje foi a vez do Ministério das Cidades. O ministro Kassab foi questionado sobre obras de mobilidade urbana, já que a nossa capital, as nossas duas maiores cidades do estado estão precisando com urgência, porque o pessoense e o campinense estão sofrendo muito com o trânsito. É claro que a capital isso é mais sentido, é mais transparente, é mais visível. Então, obras de mobilidade urbana é o que vão fazer com que João Pessoa possa se preparar, por exemplo, para 1 milhão de habitantes. Então, são obras importantes, o Ministério das Cidades é um ministério importante. E, por exemplo, uma das coisas que foi falada é a terceira faixa da BR que liga Cabedelo para a Baía Santa Rita. E várias obras, vários viadutos. Então o ministro Kassab, preocupado com a situação de João Pessoa e do estado, querendo ajudar, já marcou, como próxima semana é uma semana de feriado, marcou para outra semana um almoço com toda a bancada, marcada conosco, e eu tenho certeza que nessa reunião nós teremos novidades. Tivemos um encontro de governadores do Nordeste e o senhor teve um papel preponderante, deputado. Na verdade, a reunião com a bancada do Nordeste foi muito importante, porque primeiro foi a primeira vez que aconteceu ela. Eu sou deputado há 5 anos e eu nunca tinha tido a oportunidade de participar de uma reunião da bancada do Nordeste com os 9 governadores do Nordeste. A presença maciça dos deputados, senadores e governadores deu a importância e o tom da reunião. Foi uma reunião que mostrou a força do Nordeste, a união do Nordeste e falou sobre temas vinculados totalmente ao crescimento do Nordeste. E eu fiquei muito satisfeito que, entre tantos temas, o nosso projeto da Zona Franca do Semiárido Nordestino tenha sido assunto de vários discursos, entre eles do próprio presidente do Banco do Nordeste. Então eu pude, no momento oportuno, defender no meu discurso esse projeto que é a redenção da Paraíba, é radicalmente a mudança da economia do estado, é olhar para o futuro do estado, para o futuro da Paraíba, para o futuro dos paraibanos. Eu sou jovem, tenho 25 anos de idade e quero sonhar numa Paraíba cada vez melhor, cada vez maior, sempre tendo oportunidade, principalmente de emprego para todo mundo. Então é isso que me fez apresentar o projeto. Lá atrás o projeto foi pensado por Wilson Santiago, eu tive a honra de apresentar. No momento que eu sou o coordenador da bancada, para mim é uma alegria muito grande poder ter um projeto como o nosso, defendido por tantas pessoas, não só da Paraíba, mas do Nordeste inteiro, como sendo a única saída que a Paraíba e o Nordeste têm para de verdade crescer junto com todo o Brasil. Então foi muito importante. Deputado, fusão Democratas-PTB. Como é que está hoje esse tema, deputado? Na verdade, a fusão do PTB com Democratas é uma coisa pensada pelas executivas do partido. E claro, como qualquer ação, como qualquer acontecimento, tem defensores e tem pessoas que não estão ainda adaptadas a essa realidade. É o caso da maioria dos deputados do PTB. Eles acham que não é o melhor momento de fazer uma fusão. O PTB é governo, o Democratas é oposição, mas a fusão está 80% feita, avançou 80%. Então nós só temos que alinhar umas questões, principalmente a questão nacional, de que se o novo partido vai ser a oposição à situação. Se nós definirmos isso, com certeza nós teremos a fusão acontecendo. Como coordenador da bancada da Paraíba, quais são as próximas etapas agora, deputado Wilson?
Semana que vem nós teremos uma audiência com o Ministério da Integração Nacional, marcada para quarta-feira. Nós teremos uma audiência com o presidente da Conab, nós teremos uma audiência com o presidente do Banco do Nordeste, tudo isso semana que vem. Na outra semana nós já temos audiência com o Ministério das Cidades novamente, com o Ministério dos Transportes novamente, sempre buscando respostas àqueles questionamentos que a bancada fez. Nós teremos, provavelmente, uma reunião sobre um assunto que é a questão da Zona Franca em Cajazeiras, sexta-feira que vem, uma audiência pública em Cajazeiras sobre a Zona Franca do Semiárido, e a bancada com certeza estará convidada. Então são muitas ações que nós estamos realizando, e não apenas o deputado Wilson Filho, a coordenação da bancada é a bancada inteira. Então os 12 deputados e os 3 senadores cada vez provando que estão unidos, sempre pensando na Paraíba como um todo. Tá aí, portanto, o deputado Wilson Filho, PTB Paraíba, conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. E o Parlamento Nordeste também é cultura. Acontece na Paraíba o 33º Encontro de Poetas Repentistas do Nordeste. O encontro vai acontecer nos dias 27 e 28 de maio. E a reportagem da TV Parlamento foi buscar detalhes aqui em Brasília com o poeta João Maci Dantas. Veja os detalhes com a nossa equipe. Vai acontecer no mês de maio, no estado da Paraíba, o Encontro de Poetas Repentistas do Nordeste. Quem conversou com a equipe do Parlamento Nordeste foi o poeta João Maci Dantas, que falou sobre o evento. Na cidade de Patos, nos dias 28 e 29 de maio, nós estaremos realizando o 33º Festival de Cantadores, com a participação de 20 grandes repentistas do Nordeste em praça pública. Evento esse que conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Patos, do empresário João Claudino e de várias autoridades do comércio, da indústria local, e que o Escol da Cantoria Nordestina mais uma vez se fará presente em Patos. A entrada é 2 quilos de alimento não perecível e toda a alimentação é repassada para a Igreja Católica, a Igreja Evangélica e o Grupo Espírita do Lar Tio Juca. Na quinta-feira, eu vou citar algumas duplas, porque na verdade são 10 duplas, na quinta-feira 5 duplas, na sexta 5. Na quinta vai Ivanildo Villanova, Raulino Silva, Moacir Laurentino e Zé Viola, Antônio Lisboa e Edmilson Ferreira e mais 2 duplas. Na sexta-feira teremos Valditelli, Jonas Bezerra, Severino Feitosa, Hipólito Moura, os irmãos Silva, Jairon e Jefferson e mais 2 duplas. E Mariana Teles declamando, Tiele Dias e Tony Câmara cantando MPB e regional, vindo lá de Maceió. Tá aí, portanto, o deputado João Maci Dantas, esse convite a todos que gostam da cultura nordestina, esse encontro que acontece no final agora do mês de maio, lá no estado da Paraíba, na cidade de Patos, no Alto Sertão do estado. E quem conversa conosco agora é o deputado do PSC de Sergipe, André Moura. Ele que foi escolhido novo relator da comissão do Pacto Federativo. Vai conversar com a gente a partir de agora. Vamos colocá-lo na tela, isso. Deputado, como é que o senhor recebe essa missão como relator? Olha, as missões, não tenho dúvida, das mais importantes que nós poderíamos ter. Primeiro, de buscar uma repartição mais justa, dos tributos que são arrecadados, no nosso país. São tributos esses pagos pelos moradores, dos municípios brasileiros, acima de tudo. São moradores que pisam, que moram, que residem no solo municipal, e nada mais justo que nós possamos ter essa redistribuição para que a gente possa corrigir essa desigualdade que é tão perversa com os estados e municípios desde a Constituição de 88 principalmente. O problema nasceu lá atrás, quando da proclamação da República, mas de lá para cá essa disparidade tem se acentuado. Com a Constituição de 88, por exemplo, foram repassados para os municípios e estados as obrigações, consequentemente com essas obrigações o ônus, mas não foi repassado o bônus, o aporte financeiro necessário não foi repassado na mesma proporção que foi repassada as obrigações. Para que nós possamos ter uma ideia, hoje são 393 programas que o governo federal tem, que são hoje geridos, administrados pelos municípios, sem o aporte financeiro necessário para que os municípios tenham a estrutura para poder oferecer um bom serviço de qualidade à população brasileira. Nós não podemos mais admitir que um país que arrecadou, por exemplo, em 2013, 1,75 trilhão de reais,
E esses 1,75 trilhão de reais de tributos são impostos pagos, como eu já falei aqui anteriormente, por aqueles que moram nos municípios brasileiros. E desse total, apenas 5,72% foi destinado aos municípios, 9,87% aos estados e toda a concentração, quase 85% no governo federal, na União. Então, a nossa relatoria exatamente busca corrigir essa discrepância, corrigir essa injustiça, para que nós possamos verdadeiramente dar condições aos administradores públicos municipais e estaduais, a independência que deve ter. Os entes federados têm que trabalhar em forma harmônica, mas independentes. É isso que reza a Constituição. E é isso que nós vamos buscar no nosso relatório, definindo fórmulas de buscar recursos para contemplar estados e municípios, mas tendo a responsabilidade também de destinar, definir atribuições, competências que cada um deve ter. Porque do mesmo jeito que nós vamos buscar no nosso relatório, sempre analisar tanto o ente federado da União, mas tirar da União para encaminhar para estados e municípios recursos financeiros, nós também vamos no nosso relatório definir competências, obrigações, porque do mesmo jeito que vai recurso, tem que ir obrigações. Isso tudo em cima do que é uma mobilização hoje dos prefeitos em termos de Brasil, deputado. Olha, eu acho que o debate ele deve ser o mais amplo possível. Lógico que quando a gente fala em contribuir, em buscar recursos para poder ajudar estados e municípios que passam por uma dificuldade muito grande, lógico que essa relação Estado-município ela não é tão harmônica assim. Os governadores pensam em uma reformulação do Pacto Federativo de uma maneira, e eles defendem, logicamente, os estados. Os prefeitos pensam de outra maneira completamente diferente. Para isso, nós estamos fazendo as audiências públicas, os seminários, a Câmara Itinerante está indo a todos os estados, discutindo o Pacto Federativo, recebendo contribuições, e a marcha do prefeito eu acho que é um momento importante. Eu ontem, na comissão especial, eu assumi um compromisso com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Paulo Zilcosso, com o Eduardo Tadeu, que é o presidente da Associação Brasileira de Municípios, que no dia 25, na abertura dos trabalhos da Marcha dos Prefeitos, eu já irei apresentar um esboço daquilo que do que será o meu relatório. Lógico que não é um relatório definitivo ainda, mas um esboço daquilo que eu penso que a gente pode contribuir para solucionar definitivamente o problema dos municípios. Essa luta frequente, diária praticamente, de estados e municípios em busca de mais recursos, eu acho que ela tem a grande oportunidade na discussão do Pacto Federativo de se encontrar uma solução verdadeira e definitiva. Todas as 18 edições da Marcha dos Prefeitos, por exemplo, toda essa luta de governadores, eu acho que nós temos agora um caminho, com a iniciativa do presidente da Casa, o deputado Eduardo Cunha, de verdadeiramente pautar essa matéria, criar a comissão especial, e nós vamos buscar a solução, e eu tenho certeza que esse debate, esse diálogo com os estados e municípios vai contribuir muito para a nossa relatoria. Outro tema de debate, maioridade penal. O senhor que está na comissão, como é que o senhor vê esse debate, deputado? Olha, eu sou o presidente da Comissão Especial da Redução da Maioridade Penal. Hoje, inclusive, eu designei o deputado Laércio Bessa como relator da matéria. Eu sou totalmente favorável a essa minha posição pessoal enquanto deputado. Não estou falando aqui enquanto líder da minha bancada do PSC, não estou falando aqui enquanto presidente da Comissão Especial. Mas sou defensor, eu entendo que a redução da maioridade penal ela é fundamental para o nosso país. Não é a redução da maioridade penal que vai decidir e vai resolver, melhor dizendo, o problema da violência, da segurança pública no Brasil, mas com certeza nós vamos fazer justiça. Nós não podemos mais permitir que aquele discurso ultrapassado, antigo e poético, da década de 60, de 70, que os adolescentes da época de 16, 17 anos não tinham na época o discernimento necessário para entender um ato por ele praticado. Agora, a condição é outra completamente diferente. A própria evolução do tempo já mostra que os adolescentes sabem perfeitamente aquilo que eles estão fazendo. Eles têm consciência do que estão fazendo. Quando o adolescente desse estupra uma criança, uma jovem, um adolescente, uma mãe de família, uma senhora, ele sabe perfeitamente o que está fazendo. Quando ele mata de forma bárbara, cruel, como hoje é feito pelos adolescentes, os crimes mais bárbaros hoje que acontecem no nosso país, segundo o dado oficial do Ministério da Justiça, é praticado por esses adolescentes. Eles sabem perfeitamente o que estão fazendo. E esses adolescentes, eles lutam por seus direitos. O adolescente hoje tem o direito, através do seu voto, de decidir o destino do município, do estado ou da União. Esse mesmo adolescente, ele tem o direito de ser emancipado, se for pelos seus pais, de constituir uma empresa, de tomar empréstimo bancário, de casar, até de mudar de sexo, se for da sua vontade. E por que não, do mesmo jeito que nós damos aqui pela certeza que temos, que o adolescente de 16 anos hoje tem a maturidade suficiente para entender as coisas que ele faz, do mesmo jeito que a gente dá aqui, através das nossas leis, nós damos a eles os direitos, nós podemos também perfeitamente dar a eles, logicamente, que
é aquilo que a legislação hoje prevê para quem comete crime, principalmente hediondo, que é o que eu defendo. Lógico que não é penalizar, lógico que não é botar na cadeia aqueles que cometem crimes de pequena extensão. Agora, aqueles que cometem crimes hediondos, eu entendo que tem que ir para a cadeia, seja ele 16, 17 anos de idade. Mas as penitenciárias são universidades do crime, mas também é, do mesmo jeito, universidade do crime, as casas de ressocialização, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não há diferença nenhuma. O que nós não podemos mais permitir é que tenhamos uma legislação que, na minha opinião, talvez seja a mais perversa que tem hoje no nosso país, que é aquela que diz que o adolescente, durante a sua adolescência, seus 15, 16, 17 anos, ele pode cometer quantos crimes ele quiser. Ele pode estuprar, pode fazer o tráfico de drogas, ele pode fazer o assalto, ele pode matar, tirar a vida de uma pessoa, não é? E ao completar 18 anos, que é a idade penal hoje em vigor no nosso país, se ele voltar a cometer um crime, ele é considerado réu primário. Porque todos os crimes praticados por ele na sua adolescência são esquecidos. Vira a sua página, como se eles santos e anjos eles fossem. Então isso tem que acabar. Cometeu o crime hediondo, vai para a cadeia. Vai pagar pelo que fez. Se a cadeia não é o local ideal, mas antes eles na cadeia, do que as famílias de bem trancadas dentro de casa, sem poder ir às ruas, com medo de se deparar com verdadeiros marginais que hoje cometem crimes hediondos entre 16 e 17 anos de idade. Não estou aqui generalizando. A legislação ela tem que ser dura e rígida para quem comete crime. Quem que não comete crime, que graças a Deus é a grande maioria, que quer vencer na vida de forma digna, honesta, trabalhando, estudando, a esses a legislação, com a redução da maioridade penal, não vai mudar em nada a sua vida. Vai mudar para os marginais, que a partir de agora vão pensar duas vezes antes de cometer crimes. Muito bem, muito obrigado ao deputado André Moura, que tem uma participação ativa aqui no Congresso Nacional, nos temas mais importantes que estão sendo debatidos na Câmara Federal. Olha, e a CCJ da Câmara aceitou uma proposta que quer diminuir para 20 o número de ministérios no Brasil. A reportagem da TV Parlamento traz agora detalhes para você. Acompanhe. Foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal a admissibilidade da PEC que diminui para 20 o número de ministérios do governo federal. O deputado veneziano Vital do Rego, integrante da comissão, conversou com a nossa reportagem. Eu votei favoravelmente, até expus a minha visão sob o ponto de vista constitucional, já que no mérito praticamente todos os integrantes são favoráveis. Eu quero dizer aos telespectadores que não é a simples diminuição que vai resolver ou que vai colaborar em termos percentuais significativos, mas é o gesto. É a demonstração de que o governo federal, e que possa ser seguido também nas gestões públicas estaduais e municipais, possa trabalhar com um limite. Nós não estamos aqui tomando a prerrogativa do governo federal de criar, de extinguir ou mesmo de nomear. Nós estamos apenas dizendo que esse limite ele é plenamente praticável. Com 20 ministérios, você responder às demandas de cada um deles. Por isso que, tratando sobre a constitucionalidade, porque assim prevê o artigo 48 e o próprio artigo 88, não desconheço que fundamentos há também por parte daqueles que votaram contra a sua constitucionalidade, contra a sua admissibilidade, mas o fundamento da PEC apresentada pelo então deputado, hoje presidente Eduardo Cunha, tem as suas consistências, tem fundamentos que juridicamente poderiam ser defendidos e foram defendidos por nós e que terminou sendo a tese vitoriosa. Espero que nós levemos adiante. Repito, não é a solução, mas é um gesto a demonstrar que as gestões públicas, nos seus 3 níveis, governo federal, governos estaduais e governos municipais, podem e devem trabalhar com custos menores, ou seja, com estruturas mais enxutas, com estruturas compatíveis às realidades atuais com as quais nós convivemos. Quem sabe que de repente, por essa condição, definindo em lei, a gente venha a ter oficialmente no Brasil uma redução, porque hoje são quase 39 ministérios, por mais que se esteja aí com perspectiva de pastas para atendimento à população, mas tem muito mais aí um empreguismo, criação de cargos de confiança e, acima de tudo, de apoio político do que efetivamente de solução dos grandes problemas do povo e da sociedade brasileira. É final da edição de hoje do nosso Boletim de Notícias da TV Parlamento. A você o nosso muito obrigado. Estou indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça aqui, parlamentonordeste.com.br.